que eu vejo agora, quanto à inteligência artificial, é muito mais uma busca em tentar entender o que é aquilo. Eu vejo muita gente curiosa, e logicamente isso gera curiosidade, mas gera uma situação também de muita gente, de muitas empresas tentando ter IA só porque tem que ter. Mas o que vale a pena ele pensar ter IA e o que não vale a pena ele pensar ter IA nesse momento? E a pessoa não sabe muitas vezes nem para que ela vai usar aquilo. Você subiria, Luiz, por exemplo, dados pessoais da sua empresa dentro de, por exemplo, um chat GPT ou um Gemini para fazer uma análise de um balanço real seu? Então, não. Matemática faz muito mais sentido o computador, porque que nem você trouxe, aí ela decorou a conta. Agora, quando a gente tá falando de análise, né, ter ali um super revisor de leis, revisor de normas, parâmetros, aí entra então Sim. como algo essencial ali para poder estar auxiliando no dia a dia do contador. Sim. Bora, contador, está no ar o nosso Contabiliando, episódio 3. E hoje nós vamos falar exatamente, eu vou continuar seguindo a regra, tá? Nós não vamos quebrar o padrão de ensinar você, contador, você, contadora, que ainda tem a desculpa de que, olha, eu não consigo gravar, eu não consigo gerar conteúdo. Eu tenho muito repertório, sabe? Eu sei demais. Inclusive, eu sou melhor, Caio, que aquele influencer. Sabe aquele que fala de consultiva, consultando não sei o quê, ou aquele que tem um summit contábil, ou aquele... Quantos comentários, assim como dono de agência, eu ouço de empresários contábeis espetaculares que realmente têm muito repertório, mas não coloca para fora e gasta esse repertório falando, sabe o quê? Mal de pessoas que encararam as câmeras, foram para cima do palco e colocam para fora a sua mensagem, estão fazendo, sabe o quê? Transformando o universo contábil. Coisa que você que está parado não está fazendo. E se você tem medo de falar com o público em geral sobre a sua mensagem, é por isso que o seu cliente, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, quando tem um problema difícil, dificilmente ele vai falar assim, eu preciso falar com o meu contador. Ele vai procurar um advogado, ele vai procurar um consultor, um advisor, alguém do mercado que ele julga mais capacitado que você, porque você não mostrou o seu repertório para ele. Ele não sabe que você tem o dado que pode mudar a empresa dele. Então eu vou continuar no mesmo modelo dos episódios anteriores, mostrando para você que existem recursos, mesmo que você esqueça aquilo que você vai falar. De repente você tem tanto conteúdo, tanta coisa, você está tão obeso de informação, porque conhecimento não aplicado é só informação. Então você está tão obeso de informação que você não sabe como estruturar e colocar isso para fora. Mas hoje nós estamos com um especialista que vai mostrar para você como é fácil estruturar. Talvez não tão fácil, mas como é simples. Se você se dedicar, como você consegue estruturar, inclusive a informação que você precisa colocar para fora. Então, no primeiro episódio nós lemos no celular. No segundo você conheceu o teleprompter. Agora você vai conhecer o tablet ou o iPad. Tá vendo aqui, Esse é o meu tablet, o meu iPad, que tem toda a abertura e todo o roteiro do episódio aqui, para que nós não venhamos cometer nenhuma gafe. Isso é o que o William Bonner faz lá no Jornal Nacional. Isso é o que o apresentador do Fantástico faz e todos os grandes comunicadores fazem. Se você prestar atenção, inclusive nos discursos do Senado ou de qualquer evento importante, as pessoas leem os seus discursos para não errar. E é sobre isso. E se errar, tá tudo bem, gente. Sabe por quê? Porque o que importa é a mensagem que você quer levar. Ok? Então, sem medo de julgamentos, sem mais delongas, depois o pessoal aqui se vira para editar essa entrada tão longa. Aí é um problema do Flávio e da galera do estúdio, porque nós vamos tocar o nosso Contabiliando de hoje. E hoje, antes de falar de IA, de dados e estratégia, a gente precisa falar sobre gente. Gente que acorda cedo com uma dúvida real. Será que eu vou dar conta? Eu tô falando de gente empreendedora, tá, gente? Nosso convidado de hoje é pai, é marido, é professor, é atleta e sim, ele também é PhD em Inteligência Artificial e Tecnologia. Mas o que impressiona não é o título,
é a disciplina que une cabeça, corpo e coração para criar sistemas que pensam. Olha isso, gente. Será que eu me enganei? Não se revele ainda, por favor. Sistema que tentam prever o que pode dar errado antes de tudo desabar. E aí você pergunta, mas inteligência artificial é para mim? É para o meu escritório? Se você ainda usa planilhas de Excel, usa ERPs gratuitos, se ainda faz boletos em sistemas abertos na internet, se ainda vive resolvendo ontem enquanto o amanhã está batendo a sua porta, a resposta não está na ferramenta ou na tecnologia. Sinto muito em dizer isso. Está na sua capacidade de continuar decidindo mesmo quando tudo diz para você parar. Quando tudo diz para você travar. Sim, eu sei que você quer crescer, que quer sair do sufoco, que quer faturar mais, que quer ser referência, talvez até ser bilionário, como aqueles dos podcasts que você costuma assistir. Seja o Primo Rico, seja o Lázaro do Carmo, seja quem for, você adora assistir podcasts de bilionários porque você tem a intenção de chegar lá. Isso é sensacional. Mas antes disso, eu tenho certeza que você quer clareza, que você quer respeito, que você quer estratégia. Tudo isso sem arrogância, porque você não aguenta mais os empreendedores de palco. É para isso que nasceu o Contabiliando, um podcast que não fala de IA para quem gosta de palco. Não, esse não é o nosso propósito. Ele fala de IA para quem está no chão de fábrica da contabilidade, para quem está no chão de fábrica da empresa, para quem acorda às 5 da manhã preocupado que tem folha de pagamento para pagar e está com saldo negativo na conta. É para você que nós queremos falar. Para quem sonha alto, mas ainda precisa estar no operacional da empresa. Quando todo mundo diz que você deveria estar no estratégico. E eu também digo, você deveria estar no estratégico. Eu deveria estar no estratégico. Todos nós deveríamos estar no estratégico. Afinal, enquanto nós estamos operacionalizando, quem está fazendo a nossa empresa crescer? Mas sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado. Já apresentei um pouquinho, mas vou falar mais. Nosso convidado de hoje não veio falar sobre... Nosso convidado de hoje não veio ensinar sobre IA. Veio mostrar o que as inteligências artificiais revelam sobre quem comanda, quem decide e quem foge de decisões estratégicas à frente de sua empresa. Luiz Tavares é PhD em Inteligência Artificial, CTO da Contibank, mentor de líderes, professor e criador do Navigator AI, a plataforma que hoje transforma dados contábeis em decisões reais nas mãos de contadores do país inteiro. Mas Luiz também é Iron Man. É isso mesmo, pessoal, ele é atleta, eu já falei lá atrás. Porque ele acredita que uma mente que quer ir longe precisa de um corpo que aguenta o tranco e de um propósito que segura a onda o tempo inteiro. Ele já aplicou IA em 3 mundos que o contador vive, mesmo sem sequer perceber. Por exemplo, no mundo das telecoms, onde criou sistemas de auditoria com IA para encontrar fraudes em milhões de dados. Será que isso tem a ver com contabilidade? Por exemplo, contabilidade não é só lançar, né? A contabilidade, ela precisa prever, ela tem uma série de coisas que ela precisa auditar, inclusive. Ele aplicou também no varejo, onde mapeou o comportamento de consumo, aplicou pricing preditivo. Ele aplicou também no varejo, onde aplicou pricing preditivo. O cliente mente com a boca, né, contador? Mas entrega tudo onde? Nos dados, no fluxo de caixa mal gerido, no balanço, no DRE. Eu, como seu cliente, posso falar que a minha empresa está perfeita, mas quando você analisa os meus dados, o que os meus dados estão contando sobre ela? É sobre isso, né? E ele aplica também em finanças e contabilidade, como o Navigator, que ajuda empresas e contadores a prever inadimplência, gerar crédito com inteligência e parar de decidir no escuro. Ele é o cara que pensa com exatidão, mas sente com humanidade. E hoje no Contabiliando, ele é a nossa lente da realidade. Ele é o cara que vai mostrar a inteligência artificial
como espelho da nossa real capacidade. Seja muito bem-vindo, Luiz Tavares. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado por suas palavras. Eu acredito que hoje o mundo está em uma transformação enorme. Nós temos uma situação onde vivemos uma nova era. Eu acredito que as pessoas elas não têm ideia ainda do que isso vai se transformar. Nós temos uma situação de mundo que vem sendo transformado, eu brinco desde 2017, que tem um estudo que foi feito, um lançamento de uma tecnologia que foi gerada pelo pessoal do Google e que mudou completamente o mundo. Do mesmo jeito que os primeiros computadores pessoais acabaram com as máquinas de escrever, eu acredito que eu sou do tempo que eu fiz curso de datilografia, né? Aquela coisa incrível, né? Aquela máquina, e que depois de 8 anos, 9 anos, não existia mais quase nenhuma indústria. O ChatGPT tem 2 anos, 2 anos e pouco. Então o mundo está sendo transformado, provavelmente daqui a 5, daqui a 10 anos, o mundo será completamente diferente. E aí vai transformar isso tudo de uma forma impressionante. Então, nós estamos no começo, gatinhando, estamos estudando muito, acho que o mundo inteiro estudando, o mundo inteiro experimentando coisas. Tem coisas que toda semana tem uma nova invenção, um novo software, um novo aplicativo, um novo jeito de fazer a coisa, e todos imaginando o que vem depois. E isso talvez gere angústia para muitas pessoas, oportunidades para outras, e assim, estamos vivendo uma revolução. Show de bola, Luiz, show de bola. Antes de apresentar o nosso querido Caio, que todos já conhecem, antes de me apresentar, afinal, né? Deixa eu já me apresentar, né, gente? Eu sou Alex de Paulo, sou diretor estratégico do Grupo DPG, sou o fundador da empresa, e você, contador, já está cansado de saber sobre mim. Caio, se apresenta, por gentileza. Olá, meu nome é Caio Roberto, sou diretor de processos do Grupo DPG e CEO da Intelexia. Show! E Luiz, é assim, ó, vamos começar de uma forma bem leve, bem tranquila, tá? Você já correu Ironman? Nadou, pedalou, correu horas, levou seu corpo ao limite. Mas hoje você lidera um sistema que corre dentro das empresas. É como se fizesse o Ironman dentro das empresas, tentando evitar colapsos invisíveis. Me diz com sinceridade, Luiz, é mais difícil cruzar a linha de chegada ou explicar overfitting para o empresário que só quer saber se vai pagar a DAS essa semana? Acho que é mais difícil explicar o overfitting, né? O interessante de você fazer o esporte, provavelmente esporte de endurance, é que você realmente vai tendo você vai aprendendo um pouco mais sobre limites e um pouco mais sobre resistência, né? Das coisas que você tem que se preocupar para que você consiga atingir objetivos, né? Você não é uma situação que você pode buscar erros, porque qualquer erro pode ser fatal e você pode não terminar a prova. Teve alguns eventos que eu não terminei ou por erro meu, ou por erro de equipamento, mas a mesma coisa acontece em sistemas de tecnologia. Você tem muitos sistemas em que você, às vezes, tenta fazer ou com muitos dados, ou com muito mais informação do que você consegue processar, e depois você não consegue. É difícil você explicar para o empresário por que você não está rodando, e outras você consegue, ou de maneira muito rasa, e você não dá a informação necessária. Uma das coisas que aconteceu no CountBank com o Navigator é que o Navigator, inicialmente, nós tínhamos um volume de dados enorme, nós estávamos começando, e nosso volume foi cada vez maior, porque cada vez mais teve agentes entrando, contadores entrando na nossa proposta de empresa, nossa proposta de valor, e com isso foi aumentando a nossa capacidade, nossa condição de ter mais dados para processamento. E quando nós passamos de 50 mil empresas, nosso sistema deu a primeira queda, a primeira falta de capacidade de processamento com a tecnologia que nós estávamos usando naquele momento. O curioso, e isso é uma das coisas que eu estava comentando na hora que eu iniciei, todo dia surge
um novo evento, um novo sistema, uma nova tecnologia, uma nova máquina, a velocidade aumenta dos processadores. Eu lembro quando o pessoal falava no começo, a todo ano dobra o processamento, a velocidade de processamento. Hoje acho que é muito mais do que o dobro de um ano para o outro. E nós tivemos que buscar uma nova tecnologia, uma nova estrutura, e hoje a gente roda com quase 150 mil empresas. É difícil porque muitas vezes a pessoa fala para você, mas não estava funcionando, e a pessoa não entende que às vezes o problema é muito mais complexo de infraestrutura, é muito mais complexo do que às vezes as pessoas conseguem entender. Você sempre faz aquelas analogias, né? Imagina, né? Você tem um carro que anda a 150 quilômetros por hora, só que você vai para uma viagem de 500 quilômetros, você quer fazer aquela viagem em 1 hora e meia. Não vai fazer naquele carro. Né? Então você tem que começar a buscar ideias que a pessoa possa entender, mas mesmo assim, às vezes as pessoas escutam você e falam, meu, não é possível, deve ter outro jeito. Não, mas a gente vai aprofundar um pouquinho no Navigator. Mas assim, Luiz, antes da gente ir no Navigator, você colocou, né, que às vezes é mais fácil correr o Ironman do que explicar o overfitting ali para o empresário, exatamente essas nuances que acontecem nos bastidores ali no background que as pessoas não estão vendo de fato. Mas assim, uma coisa que muita gente tem dúvida, antes da gente entrar um pouquinho nessa área um pouco mais técnica, é exatamente assim, Luiz, o que a gente quer saber de você hoje? Qual a verdade mais incômoda que, por exemplo, as IAs generativas hoje revelam sobre os empresários? Vamos entrar numa área mais conceitual um pouquinho, para depois a gente entrar na área técnica. Então, diante de tantos cenários, de tanta tecnologia surgindo, de tantas IAs generativas e tanta coisa sendo falada na internet, é um bombardeio de informação o tempo todo. O que, na sua vivência como empresário, como professor, como mentor, como CTO do Conte Bank, que lida com tanta gente, tanto o empresário lá na ponta, quanto o contador que está ali mediando essa relação, né? O que essa tecnologia, essa coisa que nós chamamos de inteligência artificial, talvez nem devesse ser chamada assim, revela sobre o empresário brasileiro, principalmente o empresário contábil? O que eu vejo agora quanto à inteligência artificial é muito mais uma busca, às vezes as empresas buscando, o empresário buscando tentar entender o que é aquilo. Eu vejo muita gente curiosa, e logicamente isso gera curiosidade, mas gera uma situação também de muita gente, de muitas empresas tentando ter IA só porque tem que ter. E a pessoa não sabe muitas vezes nem para que ela vai usar aquilo. Não é um produto de prateleira, não é algo que você vai usar inicialmente porque aquilo automaticamente vai melhorar muito a minha empresa. Não vai. Ela vai, talvez, ela pode ser, inicialmente ela vai ser utilizada para eficiência, melhorar a qualidade, mas muito mais ainda na parte de informação, não tanto na parte da execução das atividades que a empresa já faz. Às vezes as pessoas confundem muito, o empresário confunde muito, achando que a AI vai substituir todo mundo. Não é assim, não funciona desse jeito. Vai sim, muitas vagas, muitos tipos de empregos vão ser, uns vão desaparecer realmente, assim como desapareceu o datilógrafo, né? Mas muitas outras formas de trabalho, outras formas acabam surgindo por causa da AI. Mas eu vejo o empresário brasileiro ainda muito escutando falar, tentando entender, dizendo que faz, tipo, eu tenho que fazer porque eu não posso não estar fazendo, mas muitas vezes ele não sabe nem para que ele está fazendo aquilo.
É comum em novas tecnologias acontecer esse tipo de situação. Não ia ser muito diferente do que acontece, né, com a AI. A questão maior só que a AI, ela, as pessoas primeiro precisam entender bem, aí depois o lado técnico a gente vai entrar melhor depois, mas entender melhor o que é, para poder saber realmente o que fazer e como realmente utilizar de uma forma que possa ser realmente útil. Antes de passar para o Caio, só uma colocação então. Você acredita que tem muitos empresários mais atrasando os processos de sua empresa, tentando já jogar essa responsabilidade de decisões em modelos de inteligência artificial diretamente, do que acelerando o seu negócio se ele estivesse no comando, usando somente como um copiloto ali mesmo, só para gerar informação? É aquela questão da eficiência e eficácia. Ela gera uma eficiência operacional, mas ela deixa muito a desejar ainda na questão da eficácia? Eu acho que o comentário é bem esse mesmo, porque uma coisa que tem que ser entendida, a gente estava conversando um pouco antes de começar, o, uma coisa é estatística e a outra coisa é matemática. Muitas das atividades das empresas são atividades matemáticas, são coisas que não são estatísticas, não é uma probabilidade daquilo acontecer. Até eu gosto muito exemplo: 1 mais 1 vai ser sempre igual a 2. Não tem uma probabilidade de ser maior que 2 ou menor que 2. Você tem como usar a estatística para várias coisas, mas quando você sabe exatamente a fórmula que tem que ser aplicada, não faz sentido usar um machine learning, né? Um aprendizado de máquina ou mesmo uma inteligência artificial para algo que você tem como fazer o certo, o preciso. Uhum. Então, realmente, muitas vezes as pessoas na busca de eu tenho que usar AI para tudo. Não, tem coisas que AI não sabe. E basicamente também AI, muito da AI não sabe matemática. Todos esses processos de linguagem são papagaios quando se trata de matemática. Eles falam soluções matemáticas que eles aprenderam. E não porque ele sabe fazer aquela conta. Ele decorou aquela conta. Né? O aluno que decora um dia antes a prova do dia seguinte. Né? Uhum. É bem isso que acontece. Show. Luiz, antes até de eu seguir aqui com uma pergunta mais específica, eu gostaria de pegar um gancho nessa resposta que você acabou de dar, e até para ficar mais prático, né, pro contador que está assistindo a gente aqui, para ele já ir pro escritório dele e já começar a refletir sobre isso no dia a dia dele. Você conseguiria passar para a gente, pode ser de uma maneira até bem mais genérica, bem mais ampla, mas o que vale a pena ele pensar TIA e o que não vale a pena ele pensar TIA nesse momento? Bem, a contabilidade é uma coisa, é uma área muito matemática, né? É débito e crédito, são aplicações de, de leis, né? De impostos e cálculos. Eu vejo que a IA em escritórios contábeis ela pode ser muito mais utilizada quando quando se trata da aplicação de verificação, de auditoria, de aplicação de regras. Tem empresas que são que obrigatoriamente tem que ter seguro, tem empresas que obrigatoriamente pagam seguro, um imposto A ou B e a outra não, e muitas vezes por talvez não ter um pessoal ou tão bem treinado, ou talvez por um erro, negligência, se tem uma falha e se faz uma contabilização de algo, ou se faz uma emissão de uma guia, algum pagamento de maneira errada. Isso talvez a AI realmente tem uma grande possibilidade de entrar para fazer essa verificação, porque você tem como definir padrões, e aí você explica para a AI quais são os padrões, e antes de você fazer a efetivação dos lançamentos, a efetivação de geração de pagamentos ou de outros encargos, você tem como fazer uma verificação automática de AI. Mas não seria o caso de fazer um sistema que fizesse isso? Sim e não. É que uma coisa que acontece muito nas empresas, que às vezes e vocês veem isso muito na contabilidade, o contador que se especializa em médico. O cara só tem médico como cliente. O cara é um fera naquilo. Ele não pega outro, porque ele especializa a tal ponto que se ele pegar talvez uma outra área, ele cometa erros.
mas ele sabe exatamente o que tem que fazer na área médica. Talvez a AI ajude ele, então, a ele ser mais amplo, ele ser muito mais contador de uma maneira mais ampla e ter possibilidade de ter mais clientes em várias áreas, porque ele vai ter a AI ajudando ele no gerenciamento das coisas que têm que ser efetuadas para cada área. Ele não vai precisar ter especialistas em cada área. Normalmente, hoje, ele tem alguns especialistas que especializam demais numa área só, mas ele passa a ter a AI especializada e você poder ser uma pessoa que controle melhor mais de uma área, por exemplo. Eu acho que isso é uma possibilidade grande para o contador. E outra, que é a parte de análise realmente de balanço, de previsão, de predição de futuro, de ele olhar se o cliente tem o fluxo de caixa do cliente realmente bom ou ruim, quer dizer, ele consegue começar a ter uma predição, que é uma das coisas que o Navigator caminha para isso também, de a gente entregar também para esse contador uma possibilidade de ele ser mais consultivo com uma ferramenta que vai ajudá-lo, totalmente AI, porque a questão e que é um outro ponto também de que AI também tem que ser analisado, é o volume de treinamento que você tem que ter. Normalmente o contador trabalha com 100, 150 empresas, um escritório menor, e tem escritórios lá que trabalham 120 empresas mais ou menos, só que a gente tem uma base com quase 150 mil, né? Então eu consigo ter uma base de treinamento para uma AI e a minha AI vai ser muito mais preparada do que se ele treinar somente com 100. Então o contador tem que entender que ele tem que buscar na AI bases que possam ajudá-lo a ter mais informações, e que é uma coisa que acontece em várias outras áreas, é uma situação que começa a ser buscada na contabilidade, é uma das coisas que o Contibank, por exemplo, está fazendo. Nós temos a nossa base de treinamento para fornecer para os contadores uma precisão consultiva maior, porque eu sei o que vai acontecer com a empresa se a empresa continuar com aquele modelo de negócio que ela está trabalhando. Show. Então, só para concatenar as ideias aqui, basicamente, papéis ali de cálculo, né? Que nem você trouxe pra gente, né? Existe a diferença entre matemática e estatística. Matemática faz muito mais sentido o contador, porque que nem você trouxe, aí ela decorou a conta. Agora, quando a gente tá falando de análise, né? Ter ali um super revisor de leis, revisor de normas, parâmetros, aí entra então Sim. como algo essencial ali para poder estar auxiliando no dia a dia do contador. Sim. Perfeito. E aí, trazendo agora outra dúvida também você é um cara que está imerso, né, estudos sobre IA, tá acompanhando tudo que sai, até para poder trazer novidades, como você mesmo trouxe do Navigator, vai trazer um pouco mais para a gente, mas você está imerso sobre o que está acontecendo, o que tem de novo no mercado, o que tem de novo para auxiliar o contador. Minha dúvida agora é quais as precauções que a gente tem que tomar. Tem algo que você vê que pode ser prejudicial se tratando de IA? Tem algo que você vê que é necessário ter uma atenção a mais? A gente falou bastante, até nos últimos episódios, sobre a questão de segurança da informação. Mas pode ser até dentro disso ou além disso. Tem algo que você também vê que é importante colocar ali um ponto de atenção? O problema grande de qualquer análise, qualquer sistema que está te dando respostas treinadas, primeiro saber a base de treinamento que foi feita, né? E quando você não tem essa certeza, é um passo de preocupação que você vai ter que, sempre quando você tem um tipo de resposta, você vai ter que verificar se aquilo procede, se aquilo realmente tem fundamento. Não é difícil você ver textos errados do próprio ChatGPT ou de outros, ou programas sendo gerados errados pelo Google Colab, porque ele erra, porque ele foi treinado com algo talvez de qualidade inferior. Para isso é que as empresas têm que sempre tomar um enorme cuidado quanto à utilização de AI, porque não é uma coisa acreditar no que ela simplesmente te entregar. Acho que é o primeiro passo. E para evitar isso, as empresas têm que tomar um cuidado em elas construírem as suas próprias bases de confiança e suas bases de verificações. Isso o mundo ainda gatinha um pouco nisso, mas ainda vai melhorar muito esse tipo de processo. A auditoria é sempre a questão, e é uma coisa que a gente que trabalha em banco, né, e eu trabalho em banco há mais de 30 anos para bancos,
E uma das coisas que a gente sempre vê em banco precisa ser auditável. Então, quando você não tem algo que é possível de ser auditável, você sempre tem que ter um cuidado muito maior para usar. Você subiria, Luiz, por exemplo, dados pessoais da sua empresa dentro de, por exemplo, um chat GPT ou um Gemini para fazer uma análise de um balanço real seu? Então, não. Isso é uma situação extremamente complexa, porque não existe a segurança, não existe a certeza de que esse seu dado somente vai ser usado por você. Então, isso é uma das coisas que você tem que ser sempre muito cuidado. Uma das coisas que até para que o mundo até está ficando divertido, certas coisas, hoje existem vários centros de notícia, inclusive, por exemplo, o New York Times e outros, eles estão fazendo nos seus sites labirintos para tentar prender a AI. A AI, ela vai, eles, as ferramentas de informação, elas continuam tentando pegar essas informações de forma gratuita em sites, em repositórios de dados, e esses repositórios começam a fazer armadilhas para tentar desviar ela para uma área, tipo a brincadeira que falam no gado, né? O boi de piranha, né? Você deixa ali porque ele vai ficar somente ali e você não consegue, você consegue não deixar ela ser treinada com seus dados. E o pior, vai alimentar aquilo que ela veio buscar com dados errados, né? Exato. É bem interessante isso. É curioso, quando eu comecei a ver esse tipo de coisa acontecer, São os você fica processos assim, de curadoria. vai começar uma brincadeira de gato e rato, né? Mas que é um problema, né? Algumas semanas atrás nós falávamos, o pessoal brincava da história de fazer sua foto ficar como o desenho do estilo do japonês e tal, e todo mundo brincou com aquilo. Aí começou a ética, o direito autoral, e é um problema. É um problema. Do mesmo jeito que a AI faz um desenho igual a um artista, porque ele foi na base do artista e carregou, se você carregar seus dados, ela pode passar seus dados para outras empresas. Mesmo você pagando, mesmo a OpenAI dando a opção de você flegar ou não, de você deixar suas análises e os seus modelos, seus agentes treináveis só na sua base, para não treinar as demais bases de agentes que ela tem comercializado ali, para treinar novos modelos como 4O, 4.1 e etc. A gente usa muito a OpenAI porque é a mais falada, né? Mas assim, todas elas têm bases e modelos que elas colocam lá claramente. Quando você faz uma assinatura, você tem a opção de deixar aberto ou deixar fechado. Ou você treinar grupos de agentes para que você mantenha aquilo na sua base. Mas, na realidade, você está usando o builder dele, você está usando a estrutura de instruções deles. Então, você acredita que isso ainda não traz segurança alguma, mesmo estando lá no contrato que você assina com eles? Então, quando você está trabalhando com a gente e o dado da sua empresa, está dentro da sua empresa, e ele está usando somente o engine, o mecanismo da OpenAI, ou do Gemini, ou do Llama, seja qual que for, você tem como bloquear o acesso. Uma das coisas que você não pode fazer é simplesmente colocar na OpenAI. Isso não pode. Você guardar e ter o agente como intermediário entre a OpenAI e a sua base é prudente. Uma das coisas que você normalmente se faz muito hoje é você já entrar então numa outra área, que é fazer um RAG, que é uma opção de você fazer um treinamento interno. Você usa a sua base para as respostas internas. Nenhuma outra ferramenta de inteligência artificial aberta consegue ver isso, porque você treinou internamente e você passa a usá-la somente realmente para fazer a parte do lado humanizado da conversa. Isso é mais seguro. Encriptação é importante, mesmo assim isso é mais seguro do que você simplesmente usar eles. Porém, uma das coisas que você sempre tem que analisar com isso, ou que é o outro lado
da moeda é quanto custa. Porque quanto mais informação você treina na sua casa, mais infraestrutura você vai ter que seja sua. Porque também não adianta nada você sonhar que você vai treinar numa infraestrutura de terceiros, uma informação tão importante, e achar que essa informação está 100% segura nessa infraestrutura. As infraestruturas de nuvem são muito seguras, porém, sempre tem um risco. É uma coisa só para desmistificar um pouquinho, Caio. Então vamos parar para pensar. Nós começamos falando do empresário, do contador que assiste os podcasts dos bilionários, dos grandes influencers, os caras que já chegaram lá, que dizem que o empresário de verdade ele precisa saber ler o DRE, tem que andar com o DRE embaixo do braço, tem que saber fazer gestão de pessoas, tem que ter alta performance, tem que fazer uma série de coisas para ter o dado da sua empresa em mãos e saber como fazer a gestão de forma adequada. Mas esse cara vive o caos na empresa dele. Então vamos parar para pensar, 94% das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, que o cara talvez não tenha esse recurso para criar um reggae, para criar uma estrutura de servidores parruda ali, para que ele possa hospedar os seus próprios modelos e utilizar a base dos agentes só como intermediária para trazer essa inteligência para ele, porém não deixa nada armazenado ali. Então, para esse cara, nós discutimos até bastante nos episódios anteriores, Luiz, exatamente sobre isso. Porque o que mais se ensina hoje, por exemplo, no mercado contábil sobre inteligência artificial, tomando alguns cuidados, logicamente, cara, é seguro. Sobe lá o balanço, sobe, porque se você não fizer, o seu cliente vai fazer. E tem muito empresário fazendo, porque está sendo ensinado isso, basicamente, que pode se subir, principalmente quando você tem, por exemplo, você vai treinar um grupo de agentes ou um agente dentro do próprio GPT Builder, onde você abre a área de configurações, você tem os actions ali, você tem os templates, então você pode interligar APIs, você pode interligar uma série de coisas, e acredita-se muitas vezes que o seu dado está seguro ali dentro. Aí o cara fala, assinatura de um GPT Plus, $20, eu vou gastar aí em torno de uns R$100 e poucos, ok, eu consigo estudar, fazer meus cursinhos aí de inteligência artificial, que todo mundo vai ensinando tal, ou que os próprios influencers do mercado contábil vão trazendo pessoas para ensinarem eles a fazerem isso, e aí esse cara, ele não tem condições de fazer essa infraestrutura. Mas com essa colocação sua de que ele não consegue também ter segurança no seu dado, ele não consegue nem ter segurança que o dado que está sendo gerado ali realmente real, muitas vezes, porque se ele treinou mal o agente dele, ou se ele cometeu alguma falha no treinamento do agente, nós sabemos sobre abstrações e alucinações e etc., que aquilo é a realidade. Por isso que matemática e estatística, aí volta o repertório do cara que está, o adulto na sala, como nós já falamos também aqui algumas vezes, o repertório dele que vai dizer se aquilo está correto ou não. Mas como que esse cara vai fazer, então, para poder já avançar num lado de uma contabilidade mais consultiva se ele não tem esse recurso financeiro, Luiz? O problema maior que eu acho que da contabilidade consultiva é um passo anterior, né? Que eu acho que é a questão de você ter problema de ter dados suficientes para você conseguir treinar uma AI para ela ser consultiva. Uma coisa que você usar, estou usando o ChatGPT, estou colocando direto a contabilidade, ele faz a análise. Tudo bem, ele está comparando com o quê? Com quem? Né? Quer dizer, você não sabe como aquilo foi treinado. Como foi feito, como nós fizemos no ContBank? Eu tenho lá aquelas 100 e tantas mil empresas, eu tenho um treinamento muito maior, uma capacidade de informação para comparação e análise para o contador muito maior do que o contador vai ter sozinho. É aquela história que eu comentei, o contador tem 100 empresas, 150, um escritório de contabilidade pode ter 500 empresas,
mas ele nunca vai conseguir ter uma massa crítica mínima para ele conseguir ter informação suficiente para ter resposta com qualidade. Nessa hora, o melhor, e o que eu vejo realmente, não, logicamente, não puxando, né, para o meu lado, mas é você confiar em algum repositório, confiar em um time que esteja trabalhando seriamente para isso, e você então entra nessa estrutura junto, e que você acredita que esse pessoal vai estar te dando uma informação melhor, porque, primeiro, são empresas brasileiras, estou usando o KINAI, estou fazendo separação por setor, estou fazendo separação por estado, separação por país. Venhamos, o restaurante no Nordeste não dá para comparar. Aliás, o restaurante em São Paulo não é comparável com nenhum restaurante em nenhum quase lugar em outra cidade do país. Por um monte de itens, né? Aluguel, o valor do aluguel, o valor de faturamento. Não tem como comparar. Só que se você tem 10 mil restaurantes numa base de dados, para comparar, do estado inteiro, do país todo, é muito melhor do que você ter apenas seus 100, 200, 100, 10. Análise. Situação parecida. Análise de documento de processos jurídicos, né? Hoje tem uma AI que chama Harvey, é uma das melhores do mercado, estão falando. Uma das melhores do mercado. Bem, não sei se eu posso falar um nome, né? Pode falar. Pode. Então, continuar então. Quem falou foi meu filho, advogado. E ele falou, pai, é incrível, o negócio acerta num nível fantástico. Dá para você, então, pegar um processo que você tem de uma empresa e colocar no ChatGPT ou no Gemini e achar que vai ser melhor. Aquilo foi treinado para analisar processos. Tem muitos processos sendo analisados. Assim como no nosso caso, assim como nós temos base de dados estruturadas para poder analisar qualquer setor da economia brasileira. Nós temos hoje na nossa base, eu diria, uma radiografia de quase todos os setores da economia dentro da nossa base do Contibank. Então, que eu entendi que você disse, então, para clarificar isso para o empresário. Muitas empresas como o Contibank e outras empresas brasileiras estão investindo muito em tecnologia para fazer análise jurídica contábil de uma série de dados das empresas brasileiras, analisando KINAI, CFOP, uma série de questões que precisam ser, por exemplo, customizadas dentro de um ERP que gera dados para que essa contabilidade seja realizada, ok? E aí você tem uma massa crítica muito forte. E essas empresas, por terem volume, elas trabalham com escala, porque suas soluções acabam sendo disruptivas. Exato. E não tem um custo tão alto, muitas vezes mais barato do que a assinatura de uma OpenAI Pro, por exemplo, que custa em torno de R$1.100, R$1.200, ok? Que o cara acha que está tendo a maior solução no mundo, mas que faz a mesma coisa que o de $20 faz. A única coisa é que ele tem uma capacidade de processamento maior ali quando ele faz interação com um determinado modelo dentro de um chat. Mas as respostas são as mesmas. Sim. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que o contador ele deveria procurar, principalmente esse que tem menor condição financeira nesse momento, alguma tecnologia que já está sendo treinada para que ele possa avançar e ter realmente dados que sejam dados que vão trazer uma inteligência real para o negócio dele, para que ele possa ser realmente consultivo. Sim. Bem hoje, teve o lançamento, o pessoal da AI Brasil vai ter um congresso no final de outubro. Eles fizeram o lançamento hoje, às 11 horas da manhã. Estava vindo para cá, escutando o lançamento do evento. E uma das coisas que eles falaram nesse lançamento do evento foi justamente falar que é a união que vai fazer a gente chegar mais longe e mais rápido também. Muitas vezes o pessoal fala assim, eles falaram essa frase hoje, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Mas no caso da AI, juntos nós vamos mais longe e mais rápidos. Nós tem que unir. Você sozinho,
não vai conseguir mover, não vai conseguir andar no terreno da AI sozinho. Não dá. É impossível. Você tem que saber, e uma coisa também que tem que entender é muita gente tentando, é muita gente trabalhando, é muita gente criando novas ferramentas, e você tem que entender qual a ferramenta que realmente está atendendo você e se engajar naquela ferramenta. Os 1.000 e tantos agentes que nós temos, 1.000 e tantos contadores, escritórios pequenos e médios que vão no ContBank, hoje eles têm o acesso à informação do Navigator de uma forma em que sozinho eles nunca teriam. E assim, mas eu sou o melhor ou pior? Tipo, não importa. O que eu estou dizendo é, procure alguém que esteja fazendo algo que você, unindo forças, você vai fazer algo melhor junto. E você vai ter um fruto melhor para você também. Porque não adianta. As bases de treinamentos. No meu doutorado foi em cima da base, com os dados, muitos dos dados treinados. Eu usei muita informação das empresas do ContBank, tudo anonimizado, que tem uma proteção enorme, a gente não tem esses dados expostos. E uma das coisas que eu fiz foi treinar imagens com os dados contábeis. Quando eu criei para um setor de varejo, eu criei 14.000 imagens. Eram 14.000 meses de contabilidade de mais de 4, 5 mil empresas. Para conseguir ter um treinamento sólido, preciso e que conseguisse entregar algo de valor. Quer dizer, sozinho, me diz qual é a contabilidade que vai ter do ramo de varejo, dos 27 estados da federação, 10.000 empresas. Não existe. Só que sem isso, você não tem uma qualidade de dados boa. Então, a AI, e por que o ChatGPT é tão sensacional? Eles treinaram com 3,7 trilhões, 3,7 trilhões de dados. Por isso que aquilo é incrível. Mas o ChatGPT é como o antibiótico de alto espectro. Ele tenta matar tudo que é bactéria que tem no teu corpo. O que a gente está fazendo com o ContBank e que outras estão fazendo, como lá essa outra, a Harvey, como outros estão fazendo, é criar um antibiótico específico para aquele problema. Então, o que você tem que procurar agora não é pegar o genérico. O genérico você vai ter para o seu genérico, para você brincar, para você poder escrever sua carta, melhorar seu texto. Mandar um e-mail. Mandar seu e-mail, cuidado com o e-mail também, porque ele está aprendendo também, né? Mas agora, o específico é que vai entregar para você algo de realmente valor e que vai realmente acrescentar qualidade no seu trabalho. E sempre lembrando, né, Luiz? Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que qualquer uma dessas IAs generativas, elas têm muita informação, mas depende muito de quem faz o input. Exato. Porque se você não souber fazer o input, o output é terrível, entendeu? Então nós costumamos dizer que ela é uma criança de 5 anos. Um estagiário mal treinado. Fora o viés. Nós falamos muito dessa questão do viés. Inclusive, se o seu input for enviesado, ela vai dar a resposta que você quer. Porque ela nunca vai contrariar você. Né? E tem o viés do dono, né? Tem o viés da OpenAI, tem o viés do DeepSeek. Temos isso agora com o Elon Musk, né? Tem o viés do Grok. Todas essas plataformas têm o viés. E tem que ser entendido que o mundo, a grande guerra do mundo hoje é guerra de informação. Eu posso passar para vocês alguns sites de universidade europeia, que do Brasil nós não acessamos. Você tem que ligar
uma VPN, Uhum. ou nos Estados Unidos, ou na Europa, para você poder acessar o dado. Uhum. Tem dados em universidades americanas, não vou citar, não vou colocar nome aos santos, mas eu tive em universidade americana e que você recebe uma informação, você chega no Brasil, você tenta acessar e não consegue. Uhum. Aí você tem que acessar uma VPN americana para acessar o dado. Ah, mas é só ligar a VPN? Então, quantos acessam? Quantos têm uma VPN? Quantos sabem fazer isso? Uhum. É uma coisa simples, mas a grande maioria nem sabe que Nem sabe existe, o que é nem sabe o VPN. que é VPN. Uhum. Sabe? Então, é uma situação complexa isso. O mundo começa a tentar entender o seguinte: quando o OpenAI responde para mim, através do ChatGPT, uma minha pergunta, a minha dúvida é: essa mesma pergunta seria respondida do mesmo jeito em outro país do mundo? Provavelmente não, Tá. porque eles têm a análise crítica de aonde a pessoa está, qual é a cultura da pessoa, como é que é o tipo. Você pode falar para ele que, então agora eu sou um norte-americano que pensa, e ele vai te responder de outra maneira. A gente vê um exemplo muito claro disso nas agências de turismo, né? Essas empresas que trabalham com milhas e trabalham com promoções de viagens, por exemplo, né? O mesmo hotel tem um valor aqui no Brasil, ele analisa a cultura, por exemplo, de uma cidade mexicana com poder aquisitivo menor do que São Paulo, e se você compra passagem para ir para o mesmo local, ele paga muito mais barato que você devido à condição de lá e à condição daqui, devido a essas análises de consumo e perfis, né, de pessoas. Então, sabe o que é curioso nisso? Que eu vindo de Uber para cá, o motorista ele tinha um cartão do Uber que e aí ele começou ele falando das corrida de Uber que muda o preço e que às vezes ele não quer, que ele fala que se você não aceita, daqui a 1 minuto pode ser que o Uber te mande a mesma corrida te pagando mais por aquela mesma corrida. Uhum. É curioso isso, porque não é que tem uma pessoa lá dentro, é um sistema de predição monstro, é um sistema de inteligência artificial, é muito mais um sistema preditivo, muito mais de machine learning, mas que ele está fazendo cálculo o tempo todo analisando se ninguém está querendo por esse preço, ou melhora, piora, e ele está o tempo todo fazendo isso. E outra, ele analisa inclusive o perfil do consumidor que está Sim. disposto a pagar. Sim, ele falou para mim uma coisa assim, eu falei, pô, teve uma corrida que eu aceitei por R$ 60, e depois eu vi que os caras cobraram do passageiro 160. Uhum. E eu falei, cara, olha que coisa de maluco, não é mais um percentual. É assim, eu experimento quanto eu estou cobrando, experimento quanto eu estou pagando, deu match, Uhum. não é mais, não, vou te cobrar 3% ou 5% ou 10% do que você conseguir, das suas corridas que você fizer. Não, eu vou ganhar o quanto eu conseguir ganhar. E eu boto uma inteligência artificial enorme para ficar fazendo cálculo o tempo todo, para ficar analisando se eu posso aumentar ou diminuir, quando eu posso aumentar e quando eu tenho que diminuir. Isso daí foi muito revelado no filme O Dilema das Redes, por exemplo. O seu perfil de consumo de mídia social revela quem você é de fato, né? Então, desde o seu perfil de consumo, da forma que você consome os anúncios, até a forma que você entra, o tipo de conteúdo que você vê, faz com que essas informações sejam passadas para empresas, para que elas possam oferecer cada vez mais os seus produtos para você, porque sabe que você vai comprar. Um exemplo disso é a compra desses portais chineses. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que estão viciadas nesses portais chineses, porque falam, cara, mas é tão baratinho, é tão baratinho, é tão baratinho, só que quando vai ver no cartão de crédito no final do mês, é um rombo gigantesco, porque comprou tanta coisa e muitas vezes nem recebe, exatamente pelo perfil de consumo e aquilo que ele clica, né? É incrível como o marketing hoje ele chega no estágio em que vem sendo pregado há um bom tempo já, que é a personalização one-to-one. É você saber o que você vai vender para a pessoa pelo preço que a pessoa vai pagar. E cada vez mais tem estruturas de dados, capacidade de treinamentos e capacidade de inteligência para fazer esse tipo de análise. Já existe há muito tempo em outros países a etiqueta eletrônica. A etiqueta eletrônica do supermercado é um caso típico.
isso aí. Se você pode, teoricamente, aumentar e mudar o preço dos preços da tua gôndola o dia todo, durante o dia. Uhum. Porque o perfil da pessoa que vai comprar de manhã é diferente do perfil da pessoa que entra para comprar à noite. O cara que entra às 8 horas da noite para comprar uma garrafa de vodka, ele está indo numa festa, ele vai pagar qualquer valor por aquela garrafa. Enquanto, se uma pessoa for comprar, vai botar no carrinho uma garrafa de vodka às 2 da tarde, tudo bem, vai que o cara é pinguço, né? Então, não, o cara, ele tá escolhendo pelo preço, Uhum. porque ele não tá com pressa, ele pode comprar pela internet, ele vai olhar na internet. E aí você vê a mesma garrafa de vodka custando R$ 40, 80. É absurda a diferença. Uhum. Nós Então, vimos isso agora acontecer no próprio iFood, né? Com sim, a maquinona. Então, é uma máquina de cartão de crédito que é basicamente um ERP que analisa o seu perfil como consumidor, tanto no iFood quanto em qualquer restaurante que você frequentar que utiliza a maquinona para analisar o seu perfil de sabe, consumo de gastronomia. sabe, É Alex, impressionante, cara. Alex, uma coisa que eu vejo muito também, assim, eu brinco porque eu fiz meu mestrado em mídias sociais. Eu fiz uma análise de como identificar as tribos eletrônicas que a pessoa tem. Se a pessoa gosta de Nike, ou se a pessoa gosta de Adidas, ou se a pessoa gosta de chocolate, se a pessoa gosta de tênis, se a pessoa gosta de futebol, de basquete, os seus lovers. O que a pessoa adora. É incrível como as pessoas têm padrões. Uhum. E você consegue criar estruturas para ensinar para a máquina como ela identifica esses padrões e quais são eles. E aí você começa rapidamente, você identifica tudo que a pessoa gosta. Uhum. É incrível como a pessoa se entrega na mídia social. E mas tem como eu não me entregar? É só não usar. Só não usar. Então, assim, Viva desconectado. você se entrega. Aí quando a gente vai para teorias de consumidores e teorias de seres humanos, né? Os seres humanos normalmente só gostam de ler aquilo que eles têm afinidade. E assim, só 15% dos seres humanos conseguem ler coisas que não têm afinidade. Uhum. Então, assim, é curioso isso. E são padrões. Na academia, tem artigos e artigos, artigos acadêmicos falando sobre comportamentos do consumidor, comportamentos de empresários também. Uhum. Tem um pessoal muito sério estudando empresas de pequeno porte, empresas familiares, como tomam as atitudes, como é que a sucessão dessas empresas, sabe? Tem professores estudando isso de maneira muito séria aqui no Brasil. Até porque nós estamos falando de 1/3 do PIB, né? Sim, Que está no limbo ali, jogado, sim. e que ninguém está prestando atenção. E que são normalmente cuidados por contadores em escritórios de contabilidade é, fora de dentro porque a empresa muito grande, ela tem o contador dentro de casa, Uhum. mas a grande maioria dessas empresas todas tem um escritório que faz a contabilidade para eles. Uhum. E esse cara é um termômetro, ele está lá, ele tem todas as informações. E muitas vezes a família que gerencia naquele feeling por causa do relacionamento, porque conhece todo mundo, mas uma hora muda as pessoas, né? E muda, e tem a sucessão, e às vezes tem sucessão que é bem feita, e tem sucessão que não é tão bem feita. Quanto dessas sucessões são realmente utilizadas as informações racionais que estão lá na contabilidade? Uhum. Até porque vivemos num bombardeio de informações muito grande. E se formos analisar o perfil do empresário da pequena e média empresa brasileira, é o cara que basicamente abandona a família para empreender. Uhum. E os filhos crescem sem querer fazer sucessão. Sim. Então eles crescem como herdeiros. Até porque o cara nem lembra de trazer esse filho para dentro do negócio, muitas vezes, porque é aquela coisa, eu não pude estudar, eu preciso pagar os estudos do meu filho. Então o que eu faço? Eu pago os estudos, mas mantenho longe dos negócios. Quando eu quero aproximar dos negócios, ele olhou a minha vida e fala, eu não quero ter a sua vida. Esse é um grande dilema das empresas. Mas isso traz uma outra situação, Luiz, voltando para o campo das IAs. Por exemplo,
é uma discussão muito grande que tem global a respeito disso, que nós estamos falando sobre o viés, né? E quanto mais informação minha eu coloco ali dentro, mais eu estou exposto. Uhum. Né? E estou exposto a toda essa tecnologia, por quê? Porque todas estão acessando a mesma base de dados. E todas estão fazendo o quê? Me manipulando muitas vezes para que eu ache que eu tomei minhas próprias decisões e, na realidade, eu não tomei decisão nenhuma. O que você pensa desse dilema? Por exemplo, quanto mais informação eu coloco minha, porque é assim, né? Uma coisa até que o nosso convidado anterior falou, o Estevão, ele falou com muita propriedade. Ele falou, cara, eu sou um livro aberto, eu quero mais é que saibam sobre mim. Mas ele faz isso de forma consciente. Até porque ele falou, cara, eu tenho preguiça de pensar. Então, quanto mais sugestões as IAs me trazem ou sistemas me trazem, mais eu me divirto, porque eu penso e assim, ela parece que adivinha as minhas vontades. É super legal. Mas e o cara que não quer estar exposto? Mas que nem sabe que está sujeito a esse nível de exposição. O que você pensa desse dilema? Porque quando eu uso a rede social, eu estou exposto. Quando eu tenho um aparelhinho como esse aqui da Apple, eu estou exposto. Né? Falamos sobre algo agora, daqui a pouco aparece tudo para nós, anúncios, uma série de coisas. Qualquer aparelho eletrônico hoje, você vê que sistemas de cybersecurity como Norton, Avast e muitos outros mais robustos até, eles oferecem proteção na câmera, proteção no microfone, proteção no e-mail, proteção anti-track para ninguém saber como que é o seu perfil de navegação, as VPNs que ninguém imagina. Esses dias a minha esposa estranhou, né? Porque como eu trabalho com o marketing da empresa, eu tenho acesso ao Instagram dela também para fazer algumas análises junto com o Isaac, e eu acessei e ela falou, o que você está fazendo na Virgínia? Porque alguém acessou da Virgínia, e aí eu fui olhar e era você, era a descrição do seu aparelho. Eu falei, eu não estou na Virgínia, eu estou aqui em casa, entendeu? Então, quer dizer, porque eu estava numa VPN, então eu estava apontando que eu estava lá em Richmond, na Virgínia, entendeu? Eu atendo clientes lá, eu queria entender um pouquinho do costume da região, então navegando como se eu estivesse lá, porque isso é totalmente possível, isso é legal pra caramba, você precisa ter um conhecimento mais profundo, mas você está muito exposto, e cada vez mais exposto, Luiz. E o que isso traz de risco, por exemplo, para esse contador que está colocando... Novamente, nós vamos entrar nessa questão da segurança dos dados, porque isso é muito importante. O que traz de risco dele expor o cliente dele sem o cliente dele saber? Então, é uma coisa complexa quando existe muito aí a ética de tudo isso, né? Porque é muito mais ética aí do que realmente lei, porque a LGPD é lei de proteção aos dados de pessoas, pessoa física. Ele não atinge pessoa jurídica. Só que o grande problema muitas vezes é que na contabilidade você tem dados das pessoas jurídicas que interagem com aquela empresa. O contador corre um risco nessa hora do problema de vazar dados de salário são dados que são sensíveis, né, referentes às pessoas e que tem que ser tomados realmente um cuidado. Mas o dado da empresa em si, ela não é algo que possa dizer, não, é sigiloso. Porque, não, mas a minha empresa é limitada, eu não quero que meus dados sejam expostos. O contador ele tem como evitar? Então, ele tem como evitar se ele souber aonde esses dados e por onde esses dados estão passando. Quando nós temos uma situação de pegar dados, no nosso caso, no ContBank, a gente tem um cuidado. Eu tenho um trauma muito grande, eu sou extremamente neurótico com essa parte de segurança, então eu tenho um cuidado monstro entra já faz encriptação, já não sei o que, já protege, porque o dado não vai sair pelo meu lado, pela minha empresa. Agora, o contador dentro da empresa dele, ele fala assim, você fala, mas ele está carregando dado, ele tá transferindo os dados para outras empresas. Cara, a maioria dos problemas de vazamento de informação nem está nos sistemas.
Então, assim, são pessoas que trabalham dentro do escritório dele, que pode colocar um pendrive, porque aí você fala, pô, mas aí você vai levar a neurose a um nível. Então, Mas eu não vejo como neurose, Luiz, porque ó, você trouxe um ponto importante. A LGPD ela protege dados de pessoa física, ok? Só que por trás do CNPJ tem um empresário, que é uma pessoa física, que recebe, por exemplo, distribuição de lucros ou prolabore através da pessoa jurídica, ok? E esses dados da pessoa física estão expostos dentro do balanço, por exemplo. sim. Entendeu? Então, de qualquer forma, eu não estou expondo os dados somente da pessoa jurídica. E aqui eu nem estou falando sobre sistemas. Né? Porque os sistemas a gente sabe que tem algumas camadas de proteção e etc. Então, o Navigator tem camadas de proteção, o OMIE tem camadas de proteção, os ERPs em geral têm camadas de proteção, tem uma série de coisas. Agora, a grande questão que é a discussão do momento, inclusive eu participei de uma palestra na Abramerc e eu achei muito interessante porque a ideia era se acabar com o anúncio patrocinado. E por que se acabar com o anúncio patrocinado? Pela questão do remarketing ser muito invasivo. Porque a partir do momento que um browser de internet ele fornece o meu perfil de navegação para a empresa dele poder me seguir o tempo todo com o anúncio dela, ela está fornecendo meus dados. Então ela está ferindo a LGPD. Concorda comigo? Porque ela está oferecendo, por exemplo, o meu e-mail, ela está oferecendo o meu perfil de mídia social, ela está oferecendo uma série de coisas. Então, no remarketing, como especialista de marketing, uma das coisas que a gente mais aproveita é, olha, Luiz, eu vou fazer o cara chegar no seu blog ou chegar no seu canal do YouTube, a partir de qualquer conteúdo seu que ele acessar, ele vai ver um anúncio meu lá no Instagram, vai ver um anúncio seu lá no Instagram, ele vai ser seguido durante uma semana. Então, a grande discussão foi essa, e aí tinha os prós e os contras ali, que ficavam, né, ponto e contraponto, mas aí você acaba com o marketing no Brasil, você acaba com a publicidade no mundo, porque o YouTube está ameaçando sair de país. Então, foi uma discussão muito até acalorada, porque é um pessoal assim mais profundo mesmo, mais estudioso, que gosta desse tipo de discussão. Porém, a gente vê isso acontecendo hoje de forma muito escrachada. Né? Por exemplo, não se tem o cuidado de, como você falou, eu subi 14 mil imagens, mas eu tive cuidado de ocultar os dados, de encriptar dados, principalmente dados de CNPJ, dados de CPFs e uma série de coisas para não expor o meu potencial cliente a riscos de vazamento de dados. Sim. Mas não é o que a gente vê acontecendo no geral. Né? O que a gente mais vê acontecendo no geral são planos de negócio subindo, né? Então eu tenho a ideia da minha cabeça que é sensacional para o próximo ano do meu grupo. O que eu faço? Subo o plano de negócio, aí daqui a pouco eu vejo que alguém foi lá e, pô, cara, mas aquela ideia, tudo bem, não existe ideia original, mas hoje em dia eu não consigo mais acreditar nessa questão da ideia original. Mas se tem, por exemplo, defesa de teses através de estudo, como o Navigator foi criado, que foi a sua tese de doutorado, né? E a partir daí nasce um sistema espetacular. Mas imagina hoje você trabalhando essa tese, né, dentro de uma IA aberta, onde você simplesmente, daqui a pouco você visse alguém criando algo igual. Por quê? Porque na resposta enviesada, muitas vezes, de quem sabe fazer um input muito semelhante ao seu, entendeu? Se vem o tipo de modelagem de negócios, vamos colocar assim, no output, se eu estou trabalhando uma modelagem de negócio, igual o que você colocou lá dentro. Sim. Porque, como nós falamos no começo, elas vão aprendendo com todo mundo. E a partir do momento que você coloca o seu input lá dentro e eu coloco o meu input que ele é parecido, por correlação ele vai trazer modelos semelhantes. Não pode, simplesmente realmente esse tipo de coisa não pode subir. Você tem que saber que, por exemplo, no caso do Navigator, para você ter uma ideia, eu desenvolvia ele das 4 às 8 da manhã todo dia durante uns 4, 5 meses. E eu desenvolvia isso na estrutura fechada da máquina que nós tínhamos dentro do pessoal da Databricks. E eu desenvolvi o programa sozinho, porque eu não queria ter mais ninguém usando aquilo a não ser eu. Até porque eu tinha que testar, eu tinha que defender depois aquilo tudo, eu tinha que saber exatamente o que estava feito. Então, eu fiz todas as linhas, né? Então, assim, é o que você acabou de falar, porque eu não ia abrir para ninguém o que eu estava fazendo. Depois que está publicado,
Aí está publicado, está exposto no mundo. Mas até a publicação, eu não poderia correr o risco de ter, de repente, alguém no mundo que tivesse uma possibilidade de ter mais tempo do que eu para aquilo e fazer mais rápido, e entregar primeiro. É a história do... A patente ela é válida só depois que ela está registrada, que iniciou o registro. Se você contou para outro antes de você registrar, morreu. Quase que compor uma música postando no YouTube, né? Morreu, não tem mais. Então, realmente, essa história da segurança e a ética, principalmente, o contador tendo certas informações que tem na base de dados, tem que ter um cuidado muito maior, e é muito maior mesmo de saber para onde esse dado está indo e como esse dado está sendo usado. É difícil porque a transparência é muito difícil de você ver. Não tem transparência em nenhum processo da OpenAI. Não tem transparência nenhum de DeepSeek, Google, não tem transparência. Agora, eles também fazem coisas que são muito além do que eles precisariam estar fazendo. Você tem situações muito interessantes de repositórios e mais repositórios hoje sendo disponibilizados de maneira gratuita para o mundo inteiro, principalmente no Hugging Face, que pode ser utilizado, que é uma coisa incrível. Quer dizer, você pensar que tem uma base lá treinada para medicina, para análise de dados de radiografia, 15 milhões de imagens, que a Microsoft, o Google, tal, disponibilizou. Puxa, mas eles são bonzinhos? Então, o que eles fazem nesse momento é abre para o mundo o que a gente já fez até agora, para ver se alguém no mundo faz uma coisa mais legal ainda, ou desenvolve algum outro produto que vai carregar a gente junto e que vai... Como, por exemplo, um aplicativozinho da própria Microsoft que analisa uma mancha e determina se aquilo é um carcinoma, se aquilo sem você precisar ter que passar por um exame muito... Exatamente essa base da Microsoft está disponível no Hugging Face. Legal. E assim, agora... do open source nesse processo. Tudo open source. Então, assim, agora, o que o empresariado tem que entender daqui para frente é aonde você está. Por exemplo, o Facebook toma postura de open source. O Ian LeCun, que é o vice-presidente da inteligência artificial, é o inventor da CNN, da rede neural convolucional, desde 1978, isso. Esse cara é 100% código aberto. Então, o Facebook é código aberto. O banco de dados vetorial que o Facebook usa está disponível gratuitamente para qualquer um usar. Eles lançaram há menos de um mês, se não me engano, a nova versão do Llama e já para o pessoal baixar para poder testar. Sim, nós vimos agora o que o Google acabou de fazer com o Flow e o VO3, exatamente. Tá todo mundo criando vídeo com base em frames. Sim. Né? As pessoas têm uma certa dificuldade de escrever, então eles abriram aquela questão dos frames, você sobe uma série de fotos, como se fazia desenho animado antigamente. Sim. Entendeu? E se cria-se vídeos espetaculares, né? E com aquilo ela vai enriquecendo a base de dados dela cada vez mais. Né? E o outro ponto é as empresas que vão estar fechadas. Né? E assim, onde você está nisso? Se você quer ter uma empresa fechada, se você não quer seus dados, se você não quer se expor, você tem que tomar todo o cuidado que existe para fazer com que seus dados não entrem em vazamento. Num aspecto bem legal, acabei monopolizando aqui, Caio, desculpa, é que nós entramos num nível que assim, eu estou procurando explorar bastante, Luiz, nesse sentido, porque é um lado do empresário que dói bastante. Por exemplo, você acabou de colocar uma coisa, se eu quiser ser uma empresa fechada, que não compartilha dados, que não compartilha... Será que eu vou sobreviver fora de um ecossistema como o Contibank, por exemplo? Porque olha a riqueza de dados que se tem entre eu ter 1000 empresas de contabilidade ali dentro de vamos colocar assim, um clube fechado, ok? Onde cada um tem uma média de 100, 200 clientes. Então, olha o nível de exponencialidade que isso gera 100, 150, 200 mil empresas gerando dados
para trazer um nível de inteligência e fazer com que se rompa e traga um nível de disrupção de dados muito maior do que uma empresa simplesmente fechada com seus próprios engenheiros. Nem todo mundo tem um Luiz lá dentro capaz de escrever um Navigator. Como Mas, você Alex, faz isso? mas, Alex, aí tem que entender o seguinte, mesmo no caso do Navigator, eu tenho toda a informação, mas não significa que a empresa A vai ver os dados da empresa B. Uhum. O que eu estou fazendo no Navigator eu estou treinando o meu sistema inteiro, o meu sistema todo está treinado para comparar você com o seu mercado. Não, mas E eu sobre estudei isso. o mercado. E esse é o ponto. Dados Aí, estatísticos, né? Exato. E aí a empresa tem que entender o seguinte: o quanto isso é bom para ela também. Não é bom para ela saber que, puxa, no setor, nesse mercado que eu estou, eu pago mais, eu tenho uma folha de pagamento mais cara do que os outros. Pô, por que eu tô com a folha de pagamento Por mais que cara? nessa região eu estou pagando um aluguel mais caro do que o meu concorrente? Aonde que eu tô errando? Por que que eu não consigo ter por que que eu não... Aí o cara começa a entender o seguinte, caramba, por isso que eu tô tendo, por isso que eu não tenho tanto Por que lucro. o cara no meu setor está aproveitando créditos e eu não consigo acreditar? Por que ele paga imposto Por que menor que o meu eu? setor está crescendo e eu não estou crescendo? Show de bola. E aí ele consegue ver. Isso traz pra gente até um destaque para uma frase que você trouxe até no início desse podcast, que é justamente aquilo, o contexto, né? A nossa base de dados, que você falou que hoje muitas empresas estão caminhando nesse sentido, mas eu acho que é um ponto que a gente pode até colocar como destaque aqui para o contador pensar e refletir sobre isso pro dia a dia. Qual que está sendo a sua base de dados? Da onde você está pegando essas informações? Elas são confiáveis? Não são? Eu acho que isso auxilia muito e também vai totalmente de encontro com a proposta do Navigator. Sim. É aquilo que você acabou de trazer. Os dados da empresa A não estão disponíveis para a empresa B, mas influenciam a qualidade da resposta Sim. que a empresa B vai ter ali ao utilizar o sistema. Exatamente. Sua frase é extremamente feliz. A história de influenciar a resposta, porque realmente a máquina está respondendo porque ela aprendeu com 10 mil empresas. Então, assim, e é uma situação estatística, assim, se você está fazendo alguma coisa diferente do que todo o setor está fazendo, se for para melhor, ótimo. Você está bem na foto. Agora, se for para pior, cara... Não é bom ser isolado nesse sentido. Não é bom ser isolado nesse sentido. Show de bola. Luiz, e aproveitando um pouquinho, agora nós dissemos que teríamos um lado mais filosófico, mais de discussão, mas que entraríamos numa parte mais técnica. Então, nós falamos bastante do Navigator, a sua tese de doutorado e etc. Mas, Luiz, de onde nasceu a ideia do Navigator? Qual o problema que você viu acontecer no mercado? Você já trabalha com bancos há 30 anos, então você lida com diversos perfis empresariais e até de pessoas físicas empreendedoras há muito tempo. Que dor que só você notou? Você é até pretencioso, talvez outras pessoas tenham notado, mas você resolveu falar assim, ó, a mesma coisa que você acabou de dizer, olha, Microsoft, todas as empresas estão deixando os dados abertos para falar, talvez vocês consigam fazer algo melhor do que eu. Né? Então, é o seguinte, o que você notou que outras pessoas não notaram nesse universo dos bancos digitais, por exemplo, que você falou, cara, eu posso apoiar ao micro e ao pequeno e ao médio empresário brasileiro e ao contador com uma geração de dados que ninguém consegue gerar para resolver essa dor? Então, primeiro é divertido assim, a dor da conta a dor do banco em si, normalmente dor de banco é basicamente uma, que chama risco. É cálculo de risco, é verificar qual o risco que eu tenho de fazer negócio com uma determinada empresa, com uma determinada pessoa, qual o risco que eu tenho de perder dinheiro com esse negócio. E aí a ideia, quem trouxe a primeira ideia da dor e a ideia do conceito do ContiBank, que é o Érico, que você conhece. O Érico, o Érico é um gênio. O Érico, aliás, o Érico é divertido, vou falar aqui da história, a parte, como é que diz, atrás da cena, né? O Érico, ele é doutor também, ele tem doutorado em mais de um doutorado, inclusive, e o Érico teve na minha banca. E eu lembro quando o Érico fez a mesma pergunta, mas de onde você tirou a ideia de fazer desse jeito? Assim, o Érico me trouxe uma dor.
E o Érico, quando trouxe a Dora, ele falou também assim, cara, eu quero abrir um banco que eu vou trazer o contador, eu vou trazer informação. O que você acha que dá para fazer com isso? Puxa, a gente consegue analisar melhor. E aí a gente começou a conversar e eu cheguei, cara, acho que eu sei o que fazer, acho que eu tenho uma ideia. E começou a ideia embrionária, até construir a ideia de sair por uma imagem e tudo mais, fazer uma parte visual. E o divertido disso é que a grande questão que hoje a gente enxergava, que a gente via como um grande problema no mercado é, toda vez que você vê análise de risco, todas as empresas que analisam risco estão olhando o passado da pessoa. É como se você estivesse indo num sentido, mas você está sentado contra o sentido. Deixando um rastro, né? Você está olhando para trás. Você está vendo, a pessoa não pagou, ó, e a pessoa atrasou, e a pessoa tal. Mas você não está olhando o que está acontecendo com a empresa da pessoa. O que a gente faz com o Navigator é virar essa cadeira. Eu quero que o cara esteja olhando para onde a empresa está indo. E quando eu crio o sistema, a ideia era, eu quero fazer a predição. Eu quero saber se a empresa tem, qual é a saúde financeira dela e qual é a probabilidade dela fechar em 1 ano, 2 anos. Vou emprestar dinheiro para ela em 6 meses. Ótimo, pode, porque existe uma probabilidade da empresa que está indo mal em 3 anos, do jeito que ela está indo. E como é que eu faço isso? Base de dados. São mais de quase 800 milhões de registros contábeis numa base de dados. Eu ensino uma AI como ela vai enxergar essas empresas. Eu mostro para ela várias empresas, tudo que está acontecendo em várias empresas. Então, quando eu olho uma foto de uma empresa, eu falo, olha, essa foto dessa empresa é igual às fotos das empresas que tiveram problemas em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, ou que não tiveram problemas tão cedo. E com isso eu consigo fazer o quê? A proposta do Contibank. Eu consigo emprestar num risco menor, com uma taxa melhor, para empresas de pequeno e médio porte, que o bancão, que não faz essa análise, não consegue. Eu crio, então, uma inteligência artificial para conseguir fazer com que o meu banco seja mais parceiro da empresa do que simplesmente um cara que está ali para tentar ganhar o máximo, que era a proposta sempre do Contibank, é a nossa proposta. Sabe? Então, a criação do modelo era criar a mesa de crédito que só funciona quando a empresa fatura mais do que, sei lá, quantos milhares de centenas de milhares por mês, e que aí o cara vai pegar um empréstimo de 200, 300, 500 mil, aí ele vai para a mesa de crédito, o cara vai dar aquela taxa de juros menor e tudo mais, para aquela empresa que quer 5, 10 mil reais para pagar o 13º, porque eu não consegui fazer a provisão direito, mas eu vou pagar. E aí o cara dá aquelas taxas de 6, 7, 8%. Uhum. Né? Então, e aí cara, eu sei que eu não tenho que ele não me dá risco, porque eu estou olhando ele. Uhum. É quase que um Big Brother, mas para realmente ter certeza de que eu posso fazer melhor para o cliente. E é por isso que a gente fala para o contador, vem, porque não só eu vou conseguir trabalhar melhor, vou ter uma base melhor, você vai me ajudar a melhorar meu dado, mas você vai ser beneficiado, porque você vai ser mais consultivo e você vai ter uma capacidade de ajudar o seu cliente a ter uma empresa melhor. Que legal. Então a gente poderia dizer então que a proposta principal da Contibank são os dados, né? É a informação. Esse é o bem mais valioso, então. Sem sombra de dúvidas. Perfeito. E aí, então só para trazer, né? Para poder, o grande diferencial desse modelo é pegar a informação refinada ao máximo com o contador ali na ponta, que ele tem a vivência ali com o empresário, e aí você consegue trazer, né, o crédito facilitado para quem pega direto com a Contibank.
Resumindo, seria dessa forma. Sim. E aí eu gostaria de saber também, quais foram, assim, se a gente sabe, para lançar um sistema tem toda a parte, né, de teste, tem que rolar pro deploy, aí pode dar teste, pode dar erro, né, nas primeiras tentativas, aí tem que voltar, tem que fazer uma amostra com uma quantidade limitada ali de clientes para poder ver se a proposta vai dar certo. Como que foi esse processo? Teve muitos erros no início? Como que foi esse processo até chegar no que é o Navigator hoje? A gente chegou a rodar a base toda 3 vezes, né? Que eu falo porque rodar a base toda significa rodar os 800 milhões de registros, tudo de novo, para reestruturar novamente com uma nova alteração. E foram umas 3 vezes que a gente acabou. A última vez foi com 130 mil empresas que a gente teve que retreinar tudo, porque nós mudamos alguns parâmetros para melhorar a qualidade da informação. Hoje a qualidade da informação realmente está até que relativamente bem grande. Mesmo assim, ainda tem sempre processo de curadoria o tempo todo. Mas esse é o nosso trabalho, né? Foi mais ou menos como você colocou no começo, né, Luiz? Existe o background. Então, por exemplo, cara, eu tinha uma base que tinha uma capacidade de processamento de dados que depois ela não suportou. Uhum. E a partir dali já foi... Não vou dizer que foi um erro de cálculo, mas começou a processar mais informações do que o previsto. Sim. Né? Acabar sendo um erro não intencional, mas que aconteceu. É uma brincadeira assim que a semana passada eu estava fazendo alguns testes com multimodal e eu de repente peguei uma base muito grande, coloquei no meu Maczinho lá em casa e o Mac travou. Eu nunca tinha visto ele travar. Ele ficou travado, falei, cara, ele tá travado. O que eu fiz? Aí eu fui verificar e os caras falaram, você não vai conseguir rodar na máquina só CPU, porque para rodar isso você vai ter que ter uma GPU. E eu não tinha, tipo assim, vontade maluca de comprar uma GPU para ter em casa, mas não é um brinquedinho barato, né? E assim, cara, a gente o tempo todo você está desafiado, o tempo todo você tem mais informação, o tempo todo você vai ter problema. Hoje, quem colocou o Contibank, o Navigator no Go, eu brinco que quando eu rodei o Navigator, o primeiro modelo, o segundo modelo, quando ele travou, e eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, o negócio não vai rodar. Quando a gente descobriu a Databricks, a gente foi para o Databricks, a gente colocou toda a infraestrutura lá, a empresa tem uma estrutura fantástica de inteligência artificial também. Quando nós colocamos o nosso modelo, eu coloquei o meu modelo e rodou, o que passou na minha cabeça era, voltei para o jogo.